Instituto Federal, já ouviu falar? Hoje você vai saber o que é isso, para quem não sabe ainda, né? Aqui na hora do chá da Titi Charlotte de hoje, que nós estamos aqui um professor, por isso que a gente tá elegante, assim, ó, professor. A gente adora receber professor, porque a conversa flui, né? E para quem não sabe o que é Instituto, hoje vai aprender. Nós sabemos porque nós vamos conversar com o diretor-geral do Instituto Federal de Catanduva, que é o Marcelo Heren. Tudo bom? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Seja bem-vindo, viu? Seja Muito obrigado, eu agradeço o convite. E não é fake, pode comer à vontade. Pode comer aqui, então vou pegar um pedacinho do bolo já. O Marcelo é diretor, como eu falei, do Instituto Federal, que a gente vai saber o que é. No meio do seu nome tem o Veloso, né? Isso. E o Hering é o quê? É de que... É alemão. Alemão? Nossa Você é alemão, descendente de alemão. O meu avô, o pai do meu pai, o pai dele veio da Alemanha para o Brasil. Nossa, a gente nunca teve descendente de alemão Aqui na entrevista, não. É que bom, a gente vai abrangendo todas essas... E você sabe da sua família lá? Tem algum contato ou não? Não. Assim, meu avô já veio para o Brasil, o pai do meu avô veio para o Brasil, também naqueles períodos de guerra, fugindo de guerra, e veio para o Brasil. E aqui, né, passou todas as dificuldades de um imigrante, né, que chega num país sem conhecer nada, sem lugar para ir. E veio primeiro para o interior ou para São Paulo? Ele veio para São Paulo. Ah, é? Veio para São Paulo, ficou em São Paulo, e quando meu avô... Só que ele morreu cedo também. Ah, sim. Ele morreu cedo, aí ficou só a mãe do meu avô. E aí o meu avô, né, já pequenininho, que começa a trabalhar, né, logo desde 7 anos de idade, ele já... Você chegou a conhecê-lo? Não. Não conheceu. Não, meu avô sim. Ah, seu avô sim. Meu avô sim. E aí, de São Paulo, conheceu como Catanduva? Você sabe? Eu vim para Catanduva em 2004. 2009. Ah, sim, então você não é de Catanduva, você é catanduvense. Não sou catanduvense. Eu conheci a Rafaela, minha esposa, na faculdade, né? Eu estudei em Londrina junto com ela. Sim. Ela fez administração e eu fiz educação física. E aí nós nos conhecemos lá porque tinha uma colega nossa, uma menina que estudava na minha sala, que morava com a Rafaela, que é de Catanduva também. Então foi aí que você conheceu a cidade feitiço, essas agregadas, Ai, Rafa! O Marcelo e a Rafaela, que são pais do Augusto e do Caio. Isso. Caio Augustus foi pensado ou foi coincidência? Foram nomes que nós dois gostávamos. E então, ficou Caio Augustus, que é... nomes ficou fortes. Né? E os dois têm personalidade forte. E voltando à questão aí da sua origem alemã, você não tem interesse de saber se tem primos, parentes lá ou não? Curiosidade. Curiosidade, sim? Assim, o meu pai, meu tio, né, meu irmão e meu pai, eles fizeram uma árvore genealógica. Então, assim, tem parentes lá. Sim. Mas nunca teve contato. O meu avô, né, teve alguns tios que vieram para o Brasil também depois. Então, assim, acabou que a família dele mais próxima toda morou no Brasil. Ah, entendi. Então, assim, lá na Alemanha mesmo, eles tinham parentes, né, dispersos, assim, que não tinham contato. E aí, né, a linhagem vai caminhando, aí que perde mais o contato ainda. E você, assim, que é professor, você tem a sua curiosidade de conhecer a Alemanha, essa região, né? Porque tem tanta história, né? Sim, tenho curiosidade de conhecer a Alemanha, de conhecer países, né, outros. Mas por conta de ter um vínculo, um pouquinho maior, tenho curiosidade, sim. Então, mas você nasceu onde, então? Nasci em São Paulo. São Paulo. Você é paulistano, então? Isso, paulistano. Da Gema. E ficou sempre lá, depois foi para o Paraná estudar ou não? Fui para o Paraná, fui para Londrina. Você fez a UEL? Isso, fiz a UEL. Fui estudar em Londrina, fui para lá em 2001. Aí fiquei em Londrina até 2005. Aí eu volto para São Paulo, né? Daí eu comecei já formado. Aí fiquei 1 ano fazendo estágio, né? Como a vida leva a gente para caminhos que a gente não inicia neles, né? Eu termino a faculdade trabalhando com a área da saúde, com reabilitação cardiovascular. E aí, quando eu volto para São Paulo, eu começo a fazer estágio no INCOR, na Instituto do Coração,
na unidade de reabilitação cardiovascular. Então eu fico 1 ano trabalhando lá, né, fazendo estágio. Aí eu entro no mestrado, faço mestrado na área da saúde, mas meus pais sempre foram professores, né? Minha mãe é professora a vida inteira, meu pai é engenheiro, mas foi professor também muito tempo. Então, nesse período a gente começa a avaliar, né? Encontrar outros caminhos. O que a gente vai fazer, quais caminhos a gente quer seguir. E aí eu acabei, né, de um trabalho já de algum tempo na área da saúde, eu acabei indo para a área da educação. E aí quando eu venho para Catanduva, eu venho para cá em 2009, e aí eu começo a dar aula, né, dava aula, já tinha dado aula em outros momentos, mas aí aqui em Catanduva que eu começo a dar aula assim, regularmente, todo ano. Aí eu começo na prefeitura, né, no município, dando aula, depois eu entro na FIPA, no curso de Educação Física, e aí de lá para cá foi deslanchando na área da educação. E como que você entrou como profissional no Instituto Federal? Como que é? Aí as pessoas podem saber a gente que é vai um falar do caminho, Instituto né? Federal, né? Porque é recente aqui em Catanduva o Instituto Federal. Né? O Instituto Federal aqui em Catanduva, ele iniciou as atividades em 2011. Em 2011, né? E aí, então, tem 13 anos aí. Então ele inicia em 2011 ainda com uma estrutura ainda menor, né? E aí começa a aumentar o número de cursos, aumentar a estrutura física, de estrutura de laboratórios, né? E aí, a partir de 2017, que a gente tem uma estrutura já mais consolidada. Eu entrei no Instituto em 2011, desculpa, e é concurso público. Né? Então, você faz um concurso de prova, de títulos, No né? estado. Federal. Federal. Mas a prova é feita lá em São Paulo? Isso, a prova é feita em São Paulo. Hoje em dia já tem outros locais, mas para fazer a prova. Sim. Mas, por exemplo, eu tinha a prova teórica, né? Daí você tem uma prova que você dá uma aula, uma prova prática, e aí tem a prova de títulos. Né? Então, a prova prática, a prova de títulos são sempre lá em São Paulo. Que interessante, é um caminho diferente para quem quer, né? Porque quando o aluno chega a terminar o Fundamental 2, ele às vezes fica muito... Eu vou fazer o ensino médio pela faculdade. Isso. O Instituto oferece uma gama de cursos, né, de oportunidades diferentes, né? E o que é interessante é que, por exemplo, o aluno que vai fazer o ensino médio no Instituto, ele vai fazer junto o ensino técnico. Né? Então ele já sai com uma formação e, ao mesmo tempo, depois, se quiser fazer uma faculdade, já está encaminhado. Isso. Então ele faz o ensino técnico, ele pode trabalhar, ir para uma área técnica, fazer um estágio, por exemplo, ou às vezes o estudante não sabe exatamente qual curso ele quer fazer no ensino superior, ele pode trabalhar e depois, com uma consolidação maior do que ele gosta, do que ele pretende seguir, ele pode fazer um curso superior. E hoje, atualmente, quais são os cursos que tem, Marcelo, fazendo favor? Nós temos 3 eixos de conhecimento, que é o eixo da informática, o eixo da química e o eixo da indústria, que nós chamamos. Na química, né, nós temos o curso técnico em química, então o estudante faz o ensino médio junto com o técnico em química, e no ensino superior nós temos o curso de licenciatura em química, então curso de formação de professores. No eixo da informática, tem o curso técnico em redes de computadores, né, junto com o ensino médio, que é o que a gente chama de curso integrado. No ensino superior, temos análise e desenvolvimento de sistemas, que é um curso tecnológico, e na pós-graduação tem Internet das Coisas. Na Internet das Coisas, apesar do nome ser um nome diferente, ele está dizendo de tudo aquilo que as coisas podem se conectar. Então, um relógio, uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina, tudo aquilo que se conecta com a internet. Então, a internet das coisas do dia a dia nosso. E por exemplo, quem se forma com licenciatura em química, ok, para dar aula, e se a pessoa faz na área de química, ela pode trabalhar onde? A pessoa que faz o curso técnico em química, ela pode trabalhar em indústrias, né, em laboratórios, parte de análises. Então, aqui em Catanduva tem um campo bastante grande de trabalho. Isso é importante, porque para quem é da nossa cidade... Eu ia falar justamente isso, porque é muito importante o curso técnico, né? Porque às vezes o aluno não tem condições de fazer uma faculdade, né, de morar fora. Muitos jovens chegam nessa fase da vida, eles não têm a mínima noção do que querem fazer. Às vezes também não quer fazer uma faculdade, né? E o curso técnico abre essas possibilidades. Né? E assim, o interessante é que todos os campos do Instituto Federal, eles são abertos
E quais são os eixos que entram, né, naquela escola? São aqueles eixos que têm relação com o arranjo produtivo local. Sim. Então, os cursos que são criados, eles de alguma maneira dialogam com as empresas, com as indústrias que tem naquela cidade, na micro-região. Para quê? Porque a ideia da instituição ela estar num local, contribuir com a formação daquelas pessoas, com o desenvolvimento social e econômico daquela região. Então, conforme ela vai tendo um aprendizado, a pessoa, para saber os caminhos que ela pode percorrer de trabalho, né? E outra coisa que é interessante é que a pessoa ela pode, dentro do mesmo eixo, ela pode cursar tanto o ensino médio, o ensino superior e a pós-graduação no próprio instituto, que a gente chama de verticalização. Então, o estudante ele faz a formação dele quase que inteira na mesma instituição. E já aconteceu da pessoa que faz o curso técnico, né? E dá aula no próprio instituto, ou não? Tem que ir lá para fazer a prova mesmo. Tem que fazer o processo seletivo. Nós temos estudantes que hoje são servidores do instituto. Então, é possível isso, mas tem que fazer um concurso, tem que passar prova. Porque é federal. Tudo que é federal, estadual, municipal tem os concursos, né? Para não ter benefício. O curso técnico é muito importante, porque muitos alunos, como a gente falou, terminam o ensino médio, tudo, e às vezes ficam, né, não sabem direito. E o técnico, assim, mesmo que ele, de repente, ainda queira, ambicione outras coisas, ele já tem uma formação. Ele tem uma formação e ele pode ter uma experiência de trabalho. Sim. Né? Então, na nossa região, não só na nossa região, mas no Brasil de uma maneira geral, a gente sempre tem uma preocupação do estudante do ensino médio, que é justamente aquilo. Ele vai terminar o ensino médio e aí ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Muitas vezes o estudante, até para ir para o ensino médio, ele já tem essa dificuldade, porque ele precisa trabalhar, às vezes, para ajudar em casa, a condição social da família precisa com que ele trabalhe. E aí, ele fazendo um curso técnico, ele vai sair do ensino médio já com uma formação para entrar no mercado de trabalho de uma maneira mais qualificada. E é público, não? Escola pública. E é público, ele não vai ter custo nenhum. Isso, gente, é uma boa escola, porque fala dos números, das porcentagens de quem desse ano que passou fez o IFE e depois entrou nas faculdades. Esse ano, né, de 2023, dos estudantes que se formaram lá, que foram, a gente sempre tem três turmas de 40 alunos, né, então 120. Aí, durante os 3 anos, um ou outro aluno acaba saindo, então a gente teve 115 alunos que se formaram no final do ano passado, desses 115, 85 estudantes passaram em universidades públicas. Olha só, gente. É um número alto. Seja estadual, seja federal. Porque entrar numa escola pública, na faculdade pública, universidade pública, é muito concorrido, né? Sim, é preciso. Ou seja, a formação é muito boa. Eu acho que já é uma preparação, né? Esses 4 anos ali já. E o Instituto Federal parece que agora é um projeto do governo de criar outros no Brasil, né? O Instituto Federal ele sempre tem um projeto de expansão, né? Hoje nós temos no Brasil inteiro 680 unidades. Olha só. Em todos os estados. Sim. Então, existe um projeto de expansão de aumentar em 100 unidades do Instituto Federal pelo Brasil inteiro. E São Paulo teria mais 12, né, 12? A partir de 2026. Olha só, então, gente. Existe uma proposta de tem aumentar. E tem um estado que tem um número maior ou não tem nada a ver? Não tem uma definição assim, aqui tem que ter mais, aqui tem que ter menos, né? Sim. A forma como os campos são definidos, eles se baseiam no desenvolvimento do estado, no desenvolvimento das regiões, né, da quantidade de pessoas, da população, do número de municípios. Então, existem alguns critérios para falar com que aquela região ou aquele município vai receber um Instituto Federal. E a educação é tudo, né? Sim. A educação é tudo. E eu acho interessante que você falou que sua mãe, né, lecionou a vida inteira, leciona, e é muito comum, que a gente já presenciou isso, quando a mãe ou o pai são professores, falar para o filho, tudo menos professor. Né? Já ouvi bastante essas falas. Então, e você foi para o campo da educação, porque eu acho que seria, no teu caso, quase que inevitável, né? Nunca, na minha casa, nunca existiu essa fala de, olha, não seja professor, justamente pelo fato de entender que é uma profissão extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade. Então, quanto mais pessoas capazes e que entendam essa necessidade, a importância da educação no desenvolvimento social,
mais interessante é para o país. Com certeza. Com E aí então- a gente vê o reflexo, nós não estamos lá no dia a dia, lógico, mas nós conhecemos alguns alunos que estudaram lá, mas a gente viu, por exemplo, no sarau que vocês fazem lá no teatro, com a apresentação dos alunos. O sarau foi uma apresentação de várias modalidades de arte, Isso. né? Lá no Dança, teatro. música, né? Isso. Teatro, dos alunos do Instituto Federal, e nós vimos o que marca muito a gente presta muita atenção, é o poder da voz desses alunos. Sim. Né? Porque não é aquele trabalho, com todo respeito às outras, mas não é aquele trabalho de escola bonitinho, decoradinho, enfeitinho, né? Não, Tudo enfeitinho. É o que eles sentem na Chateau. Eles falam o que eles pensam, né? E tem total liberdade na escola. Total disso, liberdade. né? Um dos preceitos pedagógicos da instituição é justamente essa, né? Autonomia para o estudante. Autonomia, é isso. Eu vi isso no palco. Autonomia para o estudante. Então, ninguém consegue se formar plenamente como cidadão se não tiver autonomia. Então, o estudante dentro da instituição, a proposta pedagógica da escola é dar autonomia, auxiliar o estudante que ao longo do período que ele está na instituição, que ele crie essa autonomia para estudar, para participar de diferentes projetos dentro da instituição. Então, lá o aluno pode participar de projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, pode receber bolsa para participar desses projetos. Então, todos os projetos podem ter uma bolsa para o aluno participar. Mas uma bolsa aonde, assim? Ele recebe um valor. Então, por exemplo, uma bolsa, um projeto de extensão. Entendi. Ele pode receber, durante 8 meses, uma bolsa de R$700. Que legal! Para participar do projeto, para trabalhar no projeto, para desenvolver o projeto. Não é de graça, gente. É para você poder se desenvolver. E aí ele vai participar de uma série de atividades, vai aprender, né, com uma pesquisa, vai aprender com a extensão, que é um trabalho que você faz vinculado à sociedade, né, à parte externa da escola. Então a comunidade participa muito dos projetos de extensão. Então o aluno se desenvolve, ou seja, ele é chamado a ser autônomo, cria uma construção de fato. Então ele inicia na instituição de um jeito, quando ele sai de um outro jeito. É a essência da pedagogia. Não é a pedagogia truncada e ideológica, mas é a pedagogia livre, né? De criar e entender, né, qual que é o papel dele na sociedade. E aí isso, artisticamente, no palco é mostrado, que é o que a gente viu, né? Porque foi realmente, quando nós fomos o primeiro ano assistir, foi impactante ver os alunos falando, mostrando o que pensam e ver o apoio. O que dançam, né? E aí, Marcelo, mas aí é preciso que haja do corpo docente, de toda a administração, coordenação, tem que ter um sentimento coeso, né? Para que a escola funcione desse jeito, né? É o que eu falo, a organização da instituição ela não se faz com uma pessoa, com duas, com três. Ela é uma organização do todo. Então é professor, né, a equipe pedagógica, a equipe administrativa, né, o pessoal que trabalha no NAPRIM, que é um núcleo de apoio a estudantes com necessidades específicas, né, psicólogos, assistente social, o pessoal da administração que cuida da compra, dos contratos continuados. Então, tudo tem que estar direcionado para esse objetivo. Que é o teu objetivo do seu trabalho, é coordenar, amarrar tudo. Organizar tudo isso para que o foco, o objetivo seja a formação do estudante, ou seja, a excelência na formação daquele estudante. Maravilhoso isso, maravilhoso. Numa época em que as escolas sofrem muito com esse tipo de projeto. Nem todas as escolas conseguem, né? A própria sociedade hoje, ela questiona, né, essa capacidade de você desenvolver com o estudante a habilidade de refletir, de pensar, de contestar. E muitas vezes, para evitar tudo isso, você não deixa ele se desenvolver. Então, para o aluno não contestar, você não deixa ele refletir, você não deixa ele pensar, você cria condições que evitam com que ele consiga olhar para fora e entender o que está acontecendo, que é justamente o contrário do que a educação deveria ser. Exatamente. Né? Auxiliar o caminho do pensamento que aquele indivíduo, né, aquele estudante vai ter. E você vê interessante que a gente participou daquela mostra de curtas lá, que o Instituto abriu as portas, como sempre. Do Juninho, né? Do DJ Juninho. E nós sabemos que algumas escolas não quiseram participar do projeto. Gratuito. Né? Que é um projeto gratuito que se levava às escolas para os alunos assistirem curtas-metragens de cinema.
Porque um dos questionamentos era assim, a preocupação com que os filmes iam mostrar, né, a escola sempre muito com medo. E sempre que a gente diz assim, justamente, a escola é o lugar para se discutir as coisas. Isso. A escola é um espaço educacional. A educação não se faz só com matéria. Sim. A educação se faz dentro de um espaço amplo de formação, que envolve cultura, política, arte, né? Todos os tipos de arte, parte teórica, Sim. conteúdo, sociedade, ou seja, para formar um estudante, um cidadão, ele tem que se desenvolver em uma série de quesitos. Claro. E a escola é um espaço para isso. Então, a arte, ela tem que estar dentro da escola? Tem. A cultura tem que estar dentro da escola? Tem. O debate tem que estar dentro da escola? Tem. E ele é um espaço de segurança para as pessoas conseguirem vivenciar tudo isso. É verdade. É maravilhoso. E é interessante porque, assim, o próprio adolescente, que nós estamos falando de adolescente, Sim. né? O adolescente, ele vive um turbilhão de medos, de ansiedade, né? De não saber o que E fazer. se ele não encontra isso tudo que você falou na escola, ele vai encontrar onde isso? Não vai, a sociedade não vai dar isso para ele. Não dá. Não dá. Esperar que a sociedade, que o dia a dia vai amparar essa criança? Não, ela não vai. E principalmente Pelo contrário. nessa adolescência, pré-adolescência, nessa transição, que é um momento que está precisando, porque as ideias, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, tudo isso, né, Marcelo? E esperar, muitas vezes existe uma ideia de que a família vai dar tudo aquilo que a criança precisa. A família, na realidade social e econômica que o Brasil vive, não só o Brasil, mas em diversos países, a família não consegue fazer isso. Não dá. A família não consegue, ou seja, a escola tem um papel de fato de formação da pessoa. Não é só a formação técnica de conteúdo, não. Tem a formação humana da pessoa. Né? E isso é algo que é importante se desmistificar. Se coloca, não, a escola tem que ensinar matemática, português. Não. O restante é a família. Não. A família não faz isso. Aliás, então, você ensina o ser humano, né, o adolescente ali, o caminho que ele quer seguir. Isso. Né? Você não vai impor, você vai seguir fulano, vai seguir ciclano, não. E você vai seguir o que você acha que é importante para você. E para você seguir aquilo que você acha que é importante, você tem que conhecer algo diferente. Isso. Os caminhos. E aí, Marcelo, porque recentemente a gente viu um político aí, inclusive do Sul, né? Falando que escola é matemática e português, que não tem que ter filosofia, sociologia, essas coisas todas. Tá difícil. É justamente o contrário, né? Porque se o aluno não aprender a pensar, não sabe, né? Aí não tem, o país não cresce, não evolui, a sociedade não evolui. Como eu falei, a escola é o espaço onde essa educação de reflexão, de estimular o raciocínio ocorre. Sim. Fora da escola isso não vai acontecer. Não vai. No trabalho isso não acontece. Não. Nem dá tempo, né? Não dá tempo. No dia a dia das pessoas isso não acontece. A mídia não acontece isso. Então, o espaço onde isso pode acontecer e pode criar, né, uma cultura dessa reflexão, do pensamento sobre a sociedade, é dentro da escola. E aí se cria uma narrativa de que, não, na escola não pode fazer isso. Ou seja, a sociedade ela não tem que pensar mais. Exatamente. Porque o espaço que é viável isso acontecer, se cria essa ideia de que não pode ser feito. É porque acham que vocês vão, né? Vocês professor vai fazer a cabeça do aluno. a cabeça do aluno. Não, gente. Vai fazer o aluno pensar no que ele quer. Porque houve um momento, né, recente, em que surgiu uma perseguição em torno dos professores, né, e de que, dessa questão do medo do que o professor vai fazer a cabeça do aluno e tudo isso, e que muita gente começou a falar do aluno estudar em casa. Né? Quando veio a pandemia, que os alunos ficaram em casa, os pais não sabiam o que fazer com os filhos. Né? Aí muitos se deram conta quanto é importante o professor, porque o professor teve que se virar, aprender a mexer com câmera, com internet e tudo para dar aula, né? Nem todos os alunos, né, tiveram acesso a isso, infelizmente, né? Eu ouvi quando era criança, faz tempo já, isso foi no século passado. Faz muito tempo, gente. Século passado, que a escola era o segundo lar. Exatamente, a escola é o segundo lar. Isso não é uma frase assim. Não é clichê. Não é clichê. Não. Porque é onde o aluno passa grande parte da vida dele, onde ele pode ser abraçado, acolhido, bem recebido e ouvido, né? Sim. Sem filosofia, o mundo não caminha. Né? Se você não pensar sobre refletir e analisar aquilo que você vive, para que nós existimos aqui nessas, né, qual que é a nossa
função que eu posso enquanto fazer, né? ator social. Se a gente não conseguir pensar sobre isso, a gente vai reproduzir o quê? O que alguém quer. E muitas pessoas não se dão quer? conta. Muitas pessoas não se dão conta que uma das primeiras coisas que o ser humano começou a fazer foi filosofar. Né? E me fala uma coisa, então, o espelho dos pais foi importante para você seguir a carreira, em resumo, né? Os pais professores. Só para retroceder um pouquinho, sua infância em São Paulo, como é que foi? Eu tive um pouco da infância de São Paulo também. Eu morava em São Paulo. A gente tem em São Paulo. Então, eu morei assim, em alguns lugares em São Paulo. Né? Quando eu era criança, colocar aí até a quinta série, até a quinta série, eu morava em Calcaia. É um pouco afastado, de São Paulo, perto de Cotia, perto de Cotia. Então, até a quinta série, eu morei por ali. Depois, né, na época, minha família teve umas dificuldades financeiras, e aí eu mudei para São Paulo, que eu fui morar com a minha avó. Né? Então, eu morei com a minha avó da sexta série até o terceiro colegial, em São Paulo já. E aí, fiquei morando em São Paulo, a maior parte do tempo a gente morou ali no bairro do Jabaquara. Brincava na rua? Eu brinquei, mas eu era bem de periferia. No Jabaquara ali... Ele é novo, Charlotte, que desconcertante. Na minha época, assim, brincar na rua já não dava. Quando eu morava em Calcaia, sim, porque lá era mato. Isso, eu brinquei. E você, só para saber, você é o diretor-geral do Instituto Federal. Conta aí para os seus alunos, você era do fundão? Do meio, da frente? Sempre fui um aluno bastante participativo. Seja... participativo é com o professor? Não, com todos. Seja para estudar, sempre fui um bom aluno. Claro, tinha minhas dificuldades com determinado conteúdo, mas sempre participei, sempre brinquei bastante, sempre me diverti. Mas sentava onde? Sentava no fundo. Cara! Porque a gente sentava no fundo. A gente está tentando fazer um levantamento, não científico, né? Que a maioria dos professores sentaram no fundão. Do meio pro fundo. Eu acho que o professor é o que melhor entende o fundão. E assim, sentando no fundão, eu percebi que eu precisava usar óculos. Comecei a usar óculos na oitava série, porque eu não enxergava lá na frente. Não chegava lá. Mas... Então foi bem... Quando chegar nessa parte da entrevista, pula pro Augusto e pro Caio. Não... O Caio ele é tranquilo, assim, ele senta mais no meio. O Augusto não, o Augusto ele gosta de sentar na parte de trás também. Aliás, são dois meninos adoráveis e muito talentosos, e muito inteligentes, né? E São Paulo, você sente falta ou você não quer nunca mais para São Paulo? Não sinto falta. Não só sente falta. Quando eu mudei para cá, em 2009, se encontrou. O primeiro ano foi bem difícil. Sim. Porque é um dia a dia completamente diferente. Sim. Então, por exemplo, São Paulo eu acordava 5 horas da manhã, ia voltar para casa às 9h30 da noite. Né? Então eu voltava para casa para dormir quase. E aí quando eu venho para Catanduva, eu já acordava às vezes 7 horas da manhã, chegava, dependendo se eu trabalhava só de dia, 5h30, 6 horas estava em casa. A qualidade de vida. Almoçava na minha casa, até hoje, né? Almoço na minha casa. Então, assim, a dinâmica do dia a dia é completamente diferente. Isso dá qualidade de vida. Há vantagens e desvantagens, como qualquer lugar. Né? Sim, vantagens e desvantagens. Mas Charlotte, porque quando você trabalha com educação, é importante que a cidade, como um todo, tenha uma mente aberta, né? Sim. Então, assim, existe muita competitividade, né? Existe uma certa limitação, inclusive, de acesso a coisas que abram a cabeça, né? Embora tenha o SESC aqui, né? Vocês têm para os alunos o Sarau e outros movimentos que vocês fazem lá, né? Lá dentro. Mas eles passeiam em São Paulo com as crianças, né? Para dar uma revigorada. A gente tem, né, alguns editais que nós abrimos na escola para fazer com que os alunos possam conhecer outros lugares. Então, a partir de propostas que os servidores fazem, né, a gente consegue, às vezes, pagar o ônibus, a alimentação do estudante. Então, vai para São Paulo, vai para Campinas, vai visitar museu, ano passado, por exemplo, visitaram a Unicamp, foram visitar o museu em São Paulo, o museu, como é que chama? O Catavento. Então, assim, eles vão vivenciando outras coisas que eles não conseguiriam se eles não fossem. E você, pessoalmente, né, com a Rafa e com os meninos também,
Né? É importante a gente beber a fonte lá e trazer para cá, né, Xander? Porque é um mundo totalmente diferente nosso. E me fala uma coisa, hoje, qual que é o maior desafio para o Instituto? E existe, assim, um planejamento de expansão? Como é que está, assim, hoje o Instituto? Olha, o maior desafio do Instituto, né, acho que como em todos os segmentos da sociedade, é o investimento. Né? Por quê? Porque para conseguir, né, proporcionar para o estudante as melhores condições de estudo, de manutenção de laboratório, de equipamentos, até de conseguir, né, fazer uma viagem, conhecer outros espaços educacionais, você precisa de recurso para conseguir desenvolver isso. Então, os maiores desafios são, né, de orçamento. Né? Desde 2016 até o ano passado, até 2023, 2022, nós tivemos ano a ano redução do orçamento. Eu lembro, a gente via nas... Foi um período difícil para as universidades. Ano a ano você tinha um aperto maior. Um aperto no orçamento. O ano passado a gente teve uma recomposição de parte desse orçamento, né, da ordem de 12%. Só que é aquilo, a educação, ela não pode ser esse cabo de guerra de um período com mais, outro período com o inviável para ela se manter. A educação tem que ser um contínuo, né, de investimentos contínuos. Então, quando você fica 6, 7 anos só com corte de investimento, quando você começa a ter algum tipo de investimento maior, você tem que resgatar essa defasagem de longo período. E é por isso que vocês estão em greve ainda? Isso. É em benefício disso, isso, né? Porque nós tivemos, né, esse período muito longo de corte atrás de corte, né, os salários dos servidores também, desde 2016, não tem nenhuma reposição na inflação. Sim. Né? Então, você tem aí 8 anos sem nenhum tipo de reposição, ou seja, o salário, né, acabou ficando extremamente defasado. E aí, no ano passado, nós tivemos, né, uma recomposição inicial com a ideia de que nos próximos 3 anos seria feito um programa de tirar, como se fosse tirar o atraso daquilo que se foi perdido. Certo. E nesse primeiro momento, esse programa acabou ficando no papel só. Então a reivindicação maior que eu vi foi com relação a isso. Tanto o aspecto de salário dos servidores, mas principalmente a questão da manutenção da escola, o investimento na instituição. Quando o Instituto Federal é criado, ele é criado para ser um centro de excelência, de formação científica, tecnológica, de impacto social e econômico sobre a realidade na qual ele está inserido, né, na comunidade que ele está. Quando você fica 7 anos sem investimento e reduzindo, ou seja, a sua capacidade de agir sobre o seu território vai diminuindo ano a ano. Ano a ano isso vai diminuindo. E aí, qual que é a nossa preocupação? Que daqui a 10 anos, se isso continue, nós estaremos funcionando igual outras redes de ensino, de qualquer jeito. Sim. Então, assim, você perde... reivindicar pensando lá também. Reivindicar e pensando na qualidade da educação, na formação do estudante que está lá dentro, nas oportunidades que aquele estudante vai ter lá dentro. Porque se continuar da maneira como está, daqui a 10 anos, o estudante que hoje faz ensino, pesquisa, extensão, já com alguma dificuldade, ele já não vai ter mais isso. Ou seja, essa formação integral que possibilita ao estudante conseguir enxergar a realidade e agir sobre essa realidade que ele está inserido, isso vai se perdendo. E aí o Instituto Federal vai virar um sistema de ensino qualquer. Que destoa do objetivo e finalidade para a qual ele foi construído. E você acha que vai meio longe essa greve? Hoje é dia 26, sexta-feira, né? Que vai ao ar dia 26. Você acha que ainda há uma possibilidade? Eu acho que o governo apresentou uma proposta na semana passada. Eu vi, mas não entendi. Ela contempla algumas coisas, mas eles fizeram algumas divisões, então contempla alguns servidores e outros não. E a reestruturação, né, em termos de orçamentários, eles não fizeram nenhuma proposta. Tá. Então, essa primeira proposta não foi aceita, porque ela deixa de contemplar muita coisa que é solicitado, e aí se abre uma nova mesa de negociação. Né, e aí toda semana existe alguma reunião, um diálogo, até a apresentação de uma contraproposta e uma nova proposta. Para ter um denominador mais ou menos comum, né? Essa coisa que existe, tão triste, né? Educação não se mexe
só se investe, não tira verba de educação, se investe em educação. Hoje, a gente sabe que está tendo que recuperar o tempo perdido que você falou, um período ali que nós tivemos, universidades quase fecharam, cientistas brasileiros ficaram sem qualquer incentivo, né? O Brasil que tem tantos cientistas incríveis, né? O Brasil ele tem uma estrutura de pesquisa, de produção científica, produção de conhecimento extremamente boa. Sim. Por isso que muitos, quando vão fazer universidades, vamos generalizar, principalmente nos Estados Unidos, mas tem na Europa. O brasileiro se destaca. O cientista brasileiro se destaca no mundo inteiro. Quando eu fiz mestrado, eu tive a oportunidade de ir para fora, acabei não indo por questões particulares, mas alguns colegas meus fizeram o mestrado ou o doutorado sanduíche, que aí você fica um período de tempo numa universidade fora. Eu iria para os Estados Unidos. E lá, os cientistas brasileiros, os pesquisadores brasileiros, são muito bem-vindos. É verdade. São muito bem-vindos. Não tem discriminação com eles, pelo contrário. Não, porque ó, o pesquisador brasileiro ele tem muita capacidade, criatividade, dedicação, tudo que é necessário para uma pesquisa, para a produção de conhecimento. Charlot, sabe o que você põe agora? Aquele meme. Agora a NASA vem. Mas é verdade, é uma brincadeirinha, mas é uma verdade. Porque o brasileiro, no geral, o brasileiro se destaca em todas as áreas e o brasileiro se dá bem em qualquer lugar do mundo, né? Existem questões culturais diferentes, tudo. Mas a educação no Brasil hoje, como você disse, está recuperando um tempo perdido aí de alguns anos atrás, que não teve investimento. Pelo contrário, foi tirado o investimento da educação, que é inadmissível isso, né? Um país sem educação, sem investimento na educação, na ciência, não tem nada. Se transforma num pária, né? E hoje o Brasil está começando a respirar de novo nesse sentido. Porque as pessoas falam, porque o jovem, essa juventude de hoje está perdida. Está perdida? Não está perdida. Mas eles precisam, sim, de oportunidades e caminhos. E olha, eu falo, essa fala de que os jovens estão perdidos, não está perdido, é só ter oportunidade. Sim, verdade. Exatamente. Lá no Instituto nós temos a grande, e aí existe também aquele preconceito com a própria educação pública, né, escola pública. Sim. Lá existe, todo mundo pode prestar, existe 50% para cota e 50% para ampla concorrência. Sim. Né? A maior parte dos estudantes que entram no Instituto pela ampla concorrência são estudantes de escola pública. Sim. Ou seja, a escola pública, ela não é como ela é falada, de que não forma ninguém, não. Tem muito estudante bom. Sim, com certeza. Que precisa de oportunidade. Lógico. Então, o jovem está perdido? Não está perdido. Se ele tiver onde ir, ele vai. E ele tem capacidade, a gente vê os estudantes, o que eles produzem, né, nos projetos que eles desenvolvem. E se ele não vai, é porque ele não foi incentivado. Quem incentiva é a escola. Sim. Porque às vezes eu não quero nada, eu vou viver da sombra. Não! Se incentivar, ele vai encontrar Às vezes o jovem não tem perspectiva. Isso. Para onde eu vou? Ele não consegue enxergar. E aí, de fato, se ele não sabe o que ele pode fazer, para onde que ele pode ir, ele não sabe o que ele vai ter que fazer naquele momento. Então, ele acaba que vai empurrando. Né? E para quem tem medo do professor, o professor, o educador, é aquele que pode transformar vidas, ajudar a transformar vidas, né? Que pode fazer o jovem bater asas, voar, né? O educador é um inspirador de vidas. Não vai fazer a cabeça dele, cada um tem a sua cabeça. Quando a gente conversa com os próprios estudantes que estão hoje lá na escola, fala, pessoal, o que vocês acham da escola? Só falam coisa boa. Eu falei, ela já foi melhor. Então, pode ser mais. Só que o aluno fica ali 3 anos, 4 anos, se ele fizer o curso superior, ele pode até ficar 7 anos, mas o que a gente reivindica agora é para os estudantes que vão vir daqui para frente. Sim, claro. Que eles tenham a mesma oportunidade que os estudantes que estão hoje, que já passaram pela instituição, tenham lá para frente. E vai conseguir, né? E ver as autoridades públicas aí, olha o profissional, o educador que nós temos em Catanuva, né? Que precisa ser ouvido, né? É importante que as pessoas falem, dialoguem. A sociedade existe para isso, né? Porque senão a educação fica largada aí, só dá problema. Vamos pro ping-pong. Sabe o que é ping-pong? É rapidinho, ó. É professor de educação física. Vai, bola. Joguei muito ping-pong. Ô, Charlot, eu vou falar pro Charlot, que ele é mais que eu. Ping-pong é pro convidado responder a você. Eu vou ficar comendo. Você só não fala, deixa só ele. Deixa isso aí, fala. Então, como se ela não falasse. Né? Eu pergunto, você pergunta você hoje. Você sabe. Eu vou perguntar. Pergunta, então. Tá. Vamos lá. Primeiro. Tá pronto? Vamos Quer lá. tomar água antes?
Vamos lá. O que te irrita? Maldade. O que te acalma? Saber que eu, de alguma maneira, consegui fazer algo bom. O que não pode mais, o que você não pode mais tolerar? As indiferenças entre as pessoas. Um dia ainda vou. Ser um ser humano mais completo. Um momento inesquecível. Momentos do nascimento dos meus filhos são momentos que marcam mais o dia a dia da nossa vida. Muito bonito. Viagem dos sonhos. Não sei quem. Conhecer a Alemanha, eu acho que seria uma viagem que eu tenho vontade de fazer. Educação é? É necessário para todos. Muito bom. Muito bom esse ping-pong. Você fez esse ping-pong. Você conseguiu, eu não consigo. Mas eu vou falar. O que eu acho interessante agora que você falou sobre a Alemanha, né, que você é descendente e tudo. Inclusive, muitas pessoas ainda hoje têm uma visão distorcida da Alemanha. Tem mesmo. Né? É verdade. Muitas vezes, quando se fala de Alemanha, as pessoas já lembram de uma história triste da Alemanha na Segunda Guerra, né, na Primeira Guerra, Segunda Guerra, e dizem que os alemães são extremamente simpáticos e acolhedores, né? E a gente não conhece a Alemanha. Não, ainda não. Ainda não. Nós vamos conhecer Se Deus nômades digitais. Para isso, tem se que fazer o quê? inscreve aí. Se inscreve, aperta o sininho. Ô, gente do céu. Vocês se Puta. esquecem de se inscrever aí. A gente tá perto. aposentado não é fácil não, gente. Nômade, a gente vai visitar e aí a gente fala todas as dicas para E você. nós temos mais dois momentos agora, Marcelo. Primeiro é o seguinte, que é a pergunta clássica aqui do nosso chat. Se você pudesse voltar no tempo, só não pode escolher família, tá bom? Porque é muito óbvio. Óbvio. Se você pudesse voltar no tempo, na história, alguém que se admira, de qualquer área, você pudesse montar uma mesa de chá, quem você convidaria para tomar chá com você? Uma boa pergunta para a gente refletir. Porque para montar uma mesa de chá, a gente tem que analisar, bom, quem vale a pena chamar? Exatamente. A gente pensa assim A gente também. pensa Quem muito. vale a pena chamar para conversar, para aprender, Para trocar, para né? trocar? Essa é uma pergunta... Pode ser famoso, Uma pode ser alguém que pergunta boa. você se espelha na vida. Olha, Tiago, não dá dica. eu tenho um professor especificamente que eu aprendi bastante com ele e acabo trazendo até hoje, né? Já o professor Eduardo. Foi um professor de história que eu tive na escola. São Paulo. Em São Paulo. Chama Eduardo, ele chamava. Hoje já é falecido, mas foi uma pessoa Importante. muito importante dentro desse contexto que a gente vem falando aqui, sobre a capacidade que a gente tem ao longo da vida escolar de compreender o mundo e começar a pensar sobre ele. Então, foi um professor muito... Como ele ficaria orgulhoso de ver você hoje, né, E trabalhando eu na acho educação. que e assim, lembrando daquilo que ele mostrou lá atrás, né, lá em 90 e alguma coisa, né, a importância da educação, porque a gente começa a pensar a educação a partir de quem a gente vê trabalhando com a educação. Sim, sim. Do comprometimento, né, com a Muito dedicação. E um bom professor de história, no bom sentido, faz um estrago, né? No bom sentido. No bom sentido. Né? Abre a cabeça É da maravilhoso, né? gente, Você viu o Candinho que veio aqui, né? Show Candinho também é muito jóia. Maravilha. E aí, Marcelo, você pode olhar lá para aquela câmera lá? Agora tem um momento que você fala o que você quiser, para quem você quiser, tá? Faz o seu discurso. Então, só um minutinho, ó. Tá. Rafa, meninos. Ó, um beijão. Um beijo, viu? Obrigada. Qualquer dia a gente chama todo mundo pro chá, porque para nós aqui, a gente também pensa muito bem quem vai trazer para nós. Pro nosso cantinho. Nosso cantinho. Eu acho que a gente tem que escolher bastante as pessoas que vão frequentar o círculo mais próximo de convivência, né? Eu tenho a agradecer bastante, né, as pessoas que, como eu vim de fora, né, as pessoas que me receberam aqui, a Rafa, né, que é daqui de Catanduva, a família dela também, que me acolheu, né, com muito carinho, as pessoas que trabalham comigo, né, que compartilham desse mesmo sentimento, né, de entender a importância da educação para a formação da sociedade, e os estudantes, né, que é o que faz parte do nosso cotidiano,
mais complexo, digamos assim, né, que é mais cheio de vida, de alegria, de desafios, né, muitas vezes de tristezas também, então tudo isso que faz parte do nosso cotidiano, né. E eu queria, né, falar para todos que estão nos assistindo nesse momento, que venham conhecer o Instituto Federal. É lindo o espaço. O espaço é bonito, é aconchegante, o estudante ele vai ter todo o apoio que ele precisar, seja pedagógico, né, para cursar as disciplinas, para acompanhar o curso, né, que às vezes o estudante vem de uma realidade com menos disciplinas, menor tempo de escola, e lá ele vai ter um tempo maior de aula, né, e de atividades formativas, então ele vai ter o apoio para conseguir enfrentar esse momento de mudança, né? Lá ele vai almoçar na instituição, né? Então o aluno come lá o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde. A comida é deliciosa, pessoal. Tentem ir lá, conhecer o nosso refeitório, converse com os alunos, vocês vão ver, tudo é feito na instituição, nós não compramos nada de fora, nada industrializado. Então a comida é de muita qualidade e é uma delícia, tá? Então quem quiser ir na instituição e ter medo de, o que eu vou comer, fiquem tranquilos que a comida é deliciosa. E tem todo o apoio também socioeconômico, né? Então a instituição ela tem o programa de assistência estudantil, né? Que faz uma avaliação, né, socioeconômica dos estudantes, seja do ensino médio, seja do superior, do técnico, da pós-graduação, e tem uma avaliação socioeconômica para ver qual aluno que tem as maiores necessidades para que eles consigam permanecer na escola e completem o seu ciclo de estudos. Que bom. Então eles podem receber um auxílio alimentação, eles podem receber um auxílio transporte, que muitos estudantes são das cidades vizinhas. Então, às vezes, para vir até Catanduva, o aluno tem dificuldade, então tem auxílio transporte. O aluno que vem de uma outra cidade, vem morar em Catanduva, ele pode também ter o auxílio moradia. Olha só. Então, são formas que a instituição tem de contribuir com a permanência e, consequentemente, o êxito do estudante na instituição. O objetivo é que ele forme, que ele saia da instituição e que ele, né, ao sair da instituição, ele consiga ter um impacto sobre a sociedade, sobre o desenvolvimento daquela localidade que ele esteja inserido. Bonito, Que maravilha isso. Trabalhar com um jovem inspirador e poder ajudar o jovem a bater asas é transformar de verdade um país. Né? E isso que te traz o ânimo para as lutas do dia a dia. Você vê o estudante que saiu dali 2, 3 anos, ele volta e trazendo, né, as impressões dele sobre a instituição, sobre onde ele está, sobre o que ele vivencia, e você vê o quanto é importante o papel da escola. Muito. E então você que acha que não vai conseguir estudar, né, Charlotte? Coisa maravilhosa. Aqui em Catanduva, aqui na região, né? Bater um papo. Isso. E para quem não é de Catanduva, gente, tem várias cidades que tem Instituto Federal e as pessoas não sabem. Isso. E a gente podia ir lá qualquer dia almoçar também. Charlotte, comer? Só pensa, vamos estudar. Não, vamos estudar, Charlotte. Vamos estudar. Comida junto. O que mais me assusta é que nós demos aula para Rafaela. Eu não Lá no quero nem COP. pensar. Depois nós demos aula para o Augusto, depois para o Augusto e para o Caio. Não, mas o Augusto e o Caio... Logo o Caio e o Augusto trazem... Daqui a pouco eles estão vindo aqui fazer parte exatamente. do chá. Marcelo, foi uma maravilha, foi uma honra. Muito obrigado, sabe? Como a gente falou, eu vou falar de novo, a gente adora receber professor, porque é a profissão mais importante que existe. Não existe profissão mais importante que o educador, né? E precisa ser mais valorizado, mais respeitado, né? E mais incentivado. Muito obrigado pela presença, viu? A gente adora falar sobre educação, escola, né? E vamos lá, hein? Chá com Edith Charlotte, compartilha, aperta o botão. E a gente já falou que tem novidades aí chegando em maio, mas em junho tem uma baita novidade. Nossa, nem fala, Charlotte, não vai dar spoiler. Se a gente estiver vivo lá. Você, eu vou estar vivíssima. Estaremos aqui. Obrigadão. Obrigado, Edith, Charlotte. Um abração. Um beijo, viu? Foi um prazer participar com vocês. E um beijo para todos os funcionários. Eu adorei falar. É uma delícia. A gente foi lá, a gente brigou. A gente só não almoçou, mas a gente foi lá. Você não deixou almoçar. Lógico que você Eu falei assim, olha o cheiro que tá saindo dessa cozinha. Você não deixou.